Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem do dia de hoje tem como tema a bênção do quebrantamento. Por que alguém decide ser quebrantado? E por que o quebrantamento traz bênçãos? Jesus afirmou: bem-aventurados os humildes de espíritos. Ao contrário do que poderíamos esperar, o quebrantamento é o caminho para a bênção. Não há atalhos. Aquilo que nos assusta e a que somos tentados a resistir, na verdade, é o meio para alcançarmos as maiores bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E que tipo de bênçãos o quebrantamento nos proporciona? Em várias passagens das Escrituras, vemos que Deus resiste aos soberbos. Provérbios 3:34, Tiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Deus resiste aos orgulhosos, aos arrogantes e os mantém à distância. Repele todos aqueles que se consideram autossuficientes e que têm orgulho de suas realizações. Em contrapartida, o Senhor derrama graça sobre os humildes e vai em socorro deles. Por que Deus às vezes parece estar tão distante? Será que ele se afastou e está lhe resistindo porque você insiste em cultivar o orgulho em seu coração? Salmo 138:6 diz: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. O soberbo, ele os conhece de longe. E eu te pergunto, você deseja se aproximar de Deus? Assim como o pai do filho pródigo trouxe o jovem arrependido para junto do peito, o abraçou e o restaurou, assim o nosso Pai Celeste se aproxima dos que vão até ele, com coração humilde e quebrantado. Quando estamos diante da perspectiva de sofrer com Cristo na cruz, somos tentados a crer que chegamos ao fim da linha. Em certo sentido, é o fim do nosso orgulho, do nosso egoísmo e do controle da carne. Na realidade, porém, é apenas o começo. Em nossa disposição de nos unirmos com Cristo em sua morte, nova vida é liberada através do nosso quebrantamento. A vida sobrenatural de Cristo ressurreto. Em João 12, logo em seguida a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus voltou-se aos discípulos e começou a falar sobre a sua morte iminente. Disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Glorificado? Por que alguém descreveria sua morte como a hora em que seria glorificado? Ele não havia acabado de ser glorificado ao ser seguido até a entrada de Jerusalém por uma multidão de adoradores? Jesus compreendeu algo que os discípulos só entenderiam após a sua morte: ressurreição e ascensão de volta ao céu. Algo que a Bíblia chama de mistério. O mistério é que a morte traz vida e que não pode haver vida se não estivermos dispostos a morrer. Para ajudar na elucidação desse princípio, Jesus usou uma ilustração retirada da agricultura. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, depois de ter morrido, lançará raízes e o fruto de uma nova vida finalmente surgirão no solo. O nosso instinto natural é de nos apegarmos de maneira protetora à nossa própria vida. Enquanto nos recusarmos a romper a casca exterior que chamamos de eu, ninguém poderá se aproximar de nós. Ninguém poderá entrar em nossa vida. Assim como o orgulho causa repulsa em Deus, também impede que outros se aproximem de nós. Precisamos estar dispostos a morrer para os nossos próprios interesses, nossa reputação, nossos direitos, nossa maneira de realizar as coisas, nosso conforto, conveniência,
esperança, sonhos e aspirações. Morrer significa abrir mão de tudo, desistir de tudo. Isto parece impossível, mas Jesus disse aos discípulos: quem ama a vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á a vida eterna. João capítulo 12, versículo 25. Mas o que Cristo está querendo dizer? A única maneira de alcançar a vida é desistindo dela. O único modo de vencer é perdendo. Pensamos estar desistindo de tudo ao aceitar morrer. Na verdade, aqueles que se recusam a morrer é que desistem de tudo. Quando nos decidimos pelo caminho do quebrantamento e da humildade, escolhemos receber nova vida, a vida sobrenatural e abundante de Deus, fluindo em nós e através de nós. O exemplo maior desse tipo de quebrantamento é o próprio Senhor Jesus. Ele disse: isso é o meu corpo que é partido por vós. O profeta Isaías falou de Jesus quando disse, no capítulo 53, no versículo 9 e no 10, ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ao Senhor agradou moê-lo. Jesus estava disposto a ser esmagado, a morrer, para que através da sua morte, a vida eterna pudesse ser liberada a nós. Tanto no reino natural como no sobrenatural. A morte traz vida. As pétalas da rosa devem ser esmagadas para liberar perfume. E a lagarta precisa morrer para a vida como lagarta e aceitar o confinamento do casulo para se transformar em borboleta. O apóstolo Paulo afirmou que se os poderosos desse século, incluindo Satanás e seus demônios, conhecessem esse mistério, nunca teriam crucificado o Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 8. Eles pensaram que a cruz era o seu triunfo derradeiro e a derrota máxima de Cristo. Na verdade, o Calvário provou ser exatamente o oposto. Pelo fato de Jesus compreender os caminhos de Deus, não se ressentia do sofrimento, nem resistiu à morte. Lembrou aos discípulos que ninguém podia tirar a sua vida, mas que ele a entregaria espontaneamente. João 10, 18. Quando chegou o momento, em obediência à vontade do Pai, voltou os olhos para o matadouro, para o Calvário, e seguiu como um cordeiro para o matadouro. Ele sabia que além da cruz havia a vida eterna. Por aquele período, a cruz tornou-se o lugar da sua verdadeira glorificação, o local onde conquistou a morte e gerou vida eterna. Assim também, quando estamos dispostos a ser quebrantados em união com Cristo, sua vida abundante é liberada para fluir através de nós até outras pessoas. O quebrantamento é a entrada para a vida. Só quando somos quebrantados, podemos começar a experimentar o fluir do poder de seu Espírito em nossa vida e através dela. Mas por que é tão difícil expressarmos o nosso amor e adoração a Deus? O orgulho nos faz erigir obstáculos entre nós e Deus e erguer paredes entre nós e as pessoas. Ficamos muito preocupados com o que vão pensar e então permanecemos aprisionados em nossa inibição. Quando rendemos nossa personalidade ao Espírito Santo, ele expressa o coração de Deus em nós e através de nós. Assim, deixamos de nos preocupar com os outros, voltando-nos apenas a Deus. A verdadeira adoração começa com um quebrantamento com base naquilo que Deus nos revela em sua palavra. Humildade de espírito e contrição para com nosso pecado nos leva a um arrependimento genuíno, que por sua vez produz perdão. O perdão gera liberdade do sentimento de culpa e de escravidão. Quando temos a liberdade que surge do quebrantamento, do arrependimento e do perdão,
temos maior capacidade de amar, uma habilidade sobrenatural de amar a Deus e aos indivíduos mais difíceis e também de adorar. Assim, só podemos experimentar a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor e a verdadeira adoração através da humildade, do arrependimento e do perdão. A reviravolta na vida de Jacó ocorreu numa luta no meio da noite às margens do rio Jaboque. Gênesis 32. Anos antes, Deus havia prometido abençoar aquele patriarca, mas até então ele nunca fora capaz de desfrutar aquela bênção, porque tentava controlar a própria vida. Agora no Jaboque, Jacó chegou a uma situação em que não tinha mais controle. Na manhã seguinte, tinha de se encontrar com seu irmão, que vinha até ele com um exército. Jacó estava encurralado e aterrorizado. Deus havia despertado sua atenção. Naquela noite, o Senhor, na forma de anjo, se encontrou com Jacó, e os dois empreenderam um combate corpo a corpo, enquanto Jacó se esforçava para alcançar a bênção que já lhe pertencia. A verdadeira vitória aconteceu quando Jacó foi subjugado pelo anjo, e esse lhe perguntou seu nome. Ao aceitar a derrota, Jacó alcançou a vitória definitiva. Daquele momento em diante, tornou-se um novo homem. Tendo Jacó sido quebrantado, Deus pôde revesti-lo com poder. Assim que admitiu a verdade a respeito de quem era, o Senhor lhe deu um novo nome, Israel, que significa príncipe com Deus, que representava o seu caráter restaurado. E agora ele poderia ser usado. Como Jacó, Moisés também conheceu o poder do quebrantamento. Após 40 anos no palácio, fazendo parte da corte de Faraó, foram necessários mais 40 anos no deserto, para que fosse destituído de todas as suas vantagens naturais, habilidades, contatos, posição e reputação. Moisés perdeu tudo. Todavia, voltou da sarça ardente, um homem quebrantado, pronto para ser usado por Deus. Quando os filhos de Israel chegaram ao pé do Monte Horebe e não encontraram água potável, Moisés teve outra lição sobre quebrantamento, quando Deus disse para falar à rocha, onde sairia água, e ele a feriu. Houve também o líder militar Gideão, que não tinha qualificação para o cargo. Em número muito menor do que os soldados do exército dos midianitas, o destacamento remanescente de Gideão não tinha chance de sobreviver, muito menos de vencer. Irmãos e irmãs, Deus usa coisas e pessoas quebrantadas. Em certo sentido, o avivamento é simplesmente o Espírito de Deus fluindo através de vidas quebrantadas. E é isso que o Senhor ele quer e procura de nós. Ele quer que sejamos homens e mulheres quebrantados. E eu te pergunto, você que reconhece a necessidade de ter um coração contrito e quebrantado, quer escolher o caminho do quebrantamento? E onde começar? O quebrantamento exige tanto a iniciativa de Deus quanto uma reação da nossa parte. De acordo com as Escrituras, Deus usa 3 instrumentos principais para nos levar ao quebrantamento. Primeiro, a palavra de Deus tem o poder de amaciar o solo endurecido do nosso coração, esmigalhar nossa teimosia e egoísmo. O Senhor afirma: não é a minha palavra, martelo que esmiuça a penha? O salmista ficou estupefato ao perceber o poder da palavra do Senhor. Salmo 29, versículos 4 e 5 diz: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Todas as vezes que abrimos a Bíblia, devemos fazê-lo com o intento de permitir que a palavra de Deus nos quebrante. Em segundo lugar, Deus utiliza as circunstâncias para expor a nossa necessidade e nos levar ao limite da nossa capacidade. As circunstâncias que ele usa podem ser um trabalho estressante,
um relacionamento conjugal difícil, uma doença crônica, uma crise financeira ou alguma outra questão que nos atribule. Diante de tais pressões, podemos escolher reagir com orgulho, nos ressentir e resistir, ou nos entregar ao desespero. Em contrapartida, podemos optar por reagir com humildade, nos submeter à mão de Deus e deixar que Ele nos molde por intermédio dessas pressões cotidianas. Em terceiro lugar, Deus nos concedeu o corpo de Cristo. Ao caminharmos na luz com nossos irmãos, eles podem nos ajudar a perceber áreas em que precisamos ser quebrantados. Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Aquele que nos ama o bastante para nos mostrar problemas que não enxergamos. E essa pessoa pode ser um pastor, o pai, a mãe, um sócio, outro cristão, o marido, a mulher, enfim, qualquer pessoa. A palavra de Deus, as circunstâncias e outros cristãos, tudo isso pode servir como ferramentas para mostrar a nossa necessidade e criar oportunidades para que escolhamos o caminho do quebrantamento. O Espírito de Deus é a força motriz por trás de cada um desses instrumentos. Contudo, temos de reagir favoravelmente à iniciativa divina. Mas como podemos cultivar um coração contrito e quebrantado? Apresentamos 4 sugestões para que alcancemos um nível mais profundo de quebrantamento. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais claramente nos envergamos como realmente somos. Enquanto nos compararmos aos outros, sempre encontraremos alguém que nos fará sentir bem a respeito de como estamos nos saindo. Entretanto, diante da luz da santidade divina, nossa vida é colocada em forte contraste. O que antes poderia parecer limpo e puro, repentinamente aparece estar gasto e embaçado. A luz pura da santidade do Senhor expõe os lugares escondidos, as fendas e as rachaduras em nosso íntimo. Ao longo das Escrituras, até mesmo os indivíduos mais santos, quando confrontados pela santidade de Deus, foram levados a grande contrição e quebrantamento perante o Senhor. Vejamos Jó, por exemplo. Ele era um homem justo, temia a Deus e tinha uma vida irrepreensível. Enquanto não podia vislumbrar os propósitos divinos para o sofrimento terrível que fora forçado a suportar, e enquanto seus supostos amigos presumiam erroneamente que ele estava sendo punido por algum erro, Jó procurou se auto-justificar. Em um longo diálogo e debate, protestou a favor da sua inocência e implorou pela oportunidade de se defender na corte celeste. Por fim, Deus interveio, como se estivesse pacientemente esperando por alguém que lhe desse a chance de falar. Através de uma série de questões que nem Jó, nem seus amigos poderiam responder, Deus se revelou de uma maneira que aquele homem nunca poderia imaginar. O Senhor mostrou sua grandeza, seu poder infinito, sua sabedoria superior, seus atos poderosos e seus caminhos inescrutáveis. Quando Deus concluiu seu discurso, Jó mal conseguia respirar. Tinha ficado paralisado e disse: sou indigno que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele já não tinha mais uma postura defensiva. Agora via a si próprio como um enganador e um pecador vil, desesperadamente necessitado de misericórdia. Ele era um bom homem, mas depois daquela provação, ele teve um encontro com Deus e passou a ser uma pessoa quebrantada. Para conhecermos a Deus, vivemos em sua presença e podermos vislumbrar a sua santidade, temos de perceber como somos tolos e fracos, longe do Senhor, e deixar de nos preocupar conosco.
Irmãos e irmãs, não espere que o Senhor o quebrante, faça isso você mesmo. Jesus identificou a si próprio como a pedra rejeitada, mencionada no Antigo Testamento. Salmo 118, versículos 22 a 23 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele frisou a importância de escolhermos reagir favoravelmente ao seu senhorio. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Lucas 20, versículo 18. Algumas pessoas, aparentemente quebrantadas, na verdade, não o são. Ao contrário, foram esmagadas pelas circunstâncias, por sua indisponibilidade em cair voluntariamente sobre a rocha e serem quebrantadas. Não esperemos que Deus seja forçado a tomar uma atitude. A Bíblia diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Devemos dizer: ó Deus, sê propício a mim, pecador, ou então, compadece-te de mim, ó Deus. Na verdade, todos seremos quebrantados, mais cedo ou mais tarde. Podemos escolher passar por isso ou então esperar que Deus esmague o nosso orgulho. Devemos lembrar que os obstinados têm que pagar um alto preço. A Bíblia diz, Provérbios 29, 1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Por um período, podemos conseguir resistir à vontade de Deus. Isso faz com que continuemos alimentando o orgulho em nosso coração. Entretanto, por fim, Deus irá derrubar tudo e todos que se exaltam contra ele. Chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A alternativa, então, é escolher o caminho do quebrantamento. E eu te digo, reconheça sua necessidade espiritual diante de Deus e de outras pessoas. Precisamos reconhecer e mencionar nossa necessidade espiritual a Deus e também a outras pessoas. Isso significa que não mais nos compararemos aos outros, mas assumiremos a responsabilidade pelos nossos pecados. Não experimentaremos o quebrantamento enquanto o nosso dedo acusador estiver apontando para os outros. Não pode haver desculpas, defesas e nem tentativas de justificar o nosso pecado. Esforcemo-nos muito para causar uma boa expressão. Queremos que as pessoas tenham um conceito favorável a nosso respeito. Mas uma vez que tenhamos nos contristado e nos humilhado perante Deus, não teremos receio de ser humildes e sinceros com os outros. Não teremos mais nada a perder, nenhuma reputação a proteger, porque morremos. O quebrantamento com relação a Deus nos leva a nos aproximar dos nossos semelhantes. Então, faça tudo o que Deus deseja de você. A grande maioria das pessoas lida com questões específicas através das quais sabemos que Deus está nos revelando algo que ainda não lhe rendemos completamente. O orgulho nos leva a resistir ou adiar essa rendição. O indivíduo humilde e quebrantado simplesmente afirma: sim, Senhor, faça como quiseres, Senhor. Tu és o oleiro e eu sou o barro. O que o Senhor está lhe dizendo? Enquanto você está ouvindo esta mensagem, o Espírito de Deus, eu te pergunto, te incomodou? Por acaso o Senhor deseja que você tome uma atitude com relação ao quebrantamento? Essa atitude pode ser, por exemplo, colocar-se de joelhos diante de Deus e reconhecer que você precisa dele, que tem tentado levar a vida cristã pela sua própria força, que tem sido autossuficiente e tem agido de maneira independente do Senhor. Também pode ser procurar alguém para lhe pedir perdão. Pode ser entregar a Deus as suas expectativas com relação ao futuro,
a sua carreira ou a qualquer questão específica que ele lhe mostre. Também pode ser reconhecer que realmente você precisa nascer de novo. Se você deseja tomar uma atitude de quebrantamento e algo está impedindo, saiba que essa batalha irá parar no momento em que você disser a Deus: sim, Senhor. Quanto mais adiar, quanto mais tempo resistir, mais difícil será obedecer a Deus. Não hesite mais. E declare assim comigo: Pai, confesso a minha necessidade da tua graça. Graça para permitir que sondes o meu coração. Graça para oferecer-te o sacrifício de um coração quebrantado e contrito. Graça para mortificar o orgulho e a minha própria vontade. Graça para trilhar o caminho da humildade, como nosso Salvador amado fez em meu favor. E graça para sempre ter a ti como minha única esperança de salvação eterna. Que outras pessoas possam ver, glorificar, amar e adorar a Cristo através do meu quebrantamento, até que ele retorne para fazer novas todas as coisas. Amém e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, eu espero que você, através dessa mensagem, possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se você ainda não fez, você poderá fazê-lo agora, abrindo seu coração e o recebendo como único e suficiente Salvador. E também, se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, você pode, a partir de agora, nesse momento, se comprometer a voltar aos caminhos dele. Por isso, se você quiser, nós podemos orar, e eu ofereço aqui um telefone de WhatsApp que você poderá conversar e nós poderemos juntamente orar com você. E o telefone é 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.